Olá! Já parou para pensar se aquela aula de matemática, que muitas vezes é vista como um grande desafio, pudesse se transformar numa aventura super criativa? Pois é, hoje a gente vai explorar como uma ferramenta que talvez surpreenda muita gente pode fazer exatamente isso: a linguagem de programação Python. Vamos começar com uma pergunta que, olha, todo educador já se fez em algum momento. Por que será que a matemática, para tantos alunos, parece aquele chefão final de um jogo, sabe? Aquela barreira quase intransponível? Essa percepção não só frustra, como pode desligar completamente o interesse pelo aprendizado. E essa sensação não é só achismo, não. Ela se reflete em dados bem concretos, que mostram um desafio real, persistente, no ensino da matemática em vários lugares do mundo. A pesquisa que está servindo de base para a nossa conversa hoje confirma isso. As altas taxas de reprovação, a evasão, tudo isso é sintoma. A raiz do problema mesmo é a dificuldade que os alunos têm em conectar aquelas fórmulas abstratas com o mundo real deles, com o dia a dia. Mas e se a gente pudesse construir uma ponte para ligar esses dois mundos, o abstrato e o concreto? É exatamente aqui que a programação entra em cena. E calma, não como mais uma complicação, mas como uma ferramenta surpreendentemente acessível. A proposta aqui é uma mudança total de perspectiva. E se em vez de ser só uma lista de regras para decorar, a matemática virasse um playground, um lugar para construir, para testar ideias e, o mais importante, para brincar com os números. E a ferramenta para construir esse playground é o Python. Diferente de outras linguagens que parecem um código secreto, a sintaxe do Python, ou seja, o jeito que a gente escreve os comandos, é tão limpa que quase parece que estamos lendo em inglês. Isso é fundamental porque aí o foco do aluno muda de decorar comandos para desenvolver o raciocínio lógico. E para dar vida a essa lógica toda, entra uma biblioteca chamada Pygame. Pensa nela como se fosse uma caixa de ferramentas extra para o Python, sabe? Cheia de peças prontas para criar elementos visuais, interativos. É o Pygame que transforma o código num jogo de verdade. Agora, olha só que interessante, é aqui que a mágica acontece. Um conceito fundamental como o plano cartesiano, com seus eixos x e y, deixa de ser só um gráfico no caderno. Ele vira um mapa do jogo, definindo exatamente onde um personagem ou um objeto vai aparecer na tela. E essa conexão fica ainda mais profunda. Sabe a famosa equação da parábola? Em um jogo, ela é o segredo por trás do pulo perfeito de um personagem. De repente, as variáveis deixam de ser só umas letras soltas e passam a controlar a velocidade, a altura, a força do movimento. E aqui a gente tem um exemplo brilhante da geometria em ação. Para que o jogo saiba se o herói bateu num obstáculo ou pegou um item, o programa simplesmente verifica se as formas geométricas que representam esses elementos, tipo retângulos e círculos, se sobrepuseram no espaço. A matemática vira a regra do jogo. Ok, tudo isso parece muito legal na teoria, né? Mas na prática, funciona mesmo? Sim. A dissertação de mestrado de Jerônimo Madruga, lá da Universidade Federal de Pelotas, testou exatamente essa abordagem com alunos do ensino médio, e os resultados, olha, são muito reveladores. A pesquisa foi organizada como um curso online de 4 semanas. Começou do básico, com os fundamentos da programação, depois avançou para a lógica de jogos com Python e Pygame e terminou com os próprios alunos desenvolvendo e apresentando seus projetos. Foi uma jornada completa, do conceito à aplicação. E o resultado disso? Olha só o que essa galera criou. Desde o clássico jogo da cobrinha, que é pura lógica de coordenadas, até ferramentas como uma calculadora de equação de segundo grau. A grande virada de chave está aqui. Eles não estavam só resolvendo problemas, eles estavam programando as ferramentas para resolver esses problemas. Então, no final das contas, qual foi o saldo disso tudo? A análise dos dados que foram coletados durante o curso trouxe algumas descobertas bem fascinantes sobre o impacto dessa metodologia. A pesquisa apontou 3 categorias principais de resultados. A maior parte, com 45%, foi sobre o engajamento incrível dos alunos. Em seguida, com 35%, veio a percepção de que eles estavam aprendendo matemática para poder criar alguma coisa. E, por fim, 20% indicaram que tiveram uma compreensão mais profunda dos conceitos matemáticos em si. Então, o ponto crucial, que está resumido na conclusão da pesquisa, é este: a tecnologia por si só não é uma solução mágica. O sucesso dessa abordagem toda depende de um planejamento pedagógico sólido que use a criação de jogos como um meio para um fim, que é o aprendizado significativo da matemática.
Com base nessas evidências todas, o que a gente pode levar para o nosso próprio planejamento? Como é que a gente pode levar o ensino da matemática para o próximo nível? Resumindo os pontos-chave, então, a programação é a ponte que faltava. Ferramentas como Python e Pygame diminuem aquela barreira técnica inicial. O objetivo não é formar programadores, mas usar a criação de jogos como um motor para o aprendizado da matemática. E, o mais importante de tudo, a tecnologia é a ferramenta, mas a intencionalidade pedagógica do professor é a chave que conecta tudo. E para a gente fechar, fica aqui a provocação. Pensa naquele conceito matemático que sempre é um desafio para a turma. Agora imagine esse conceito como a regra principal de um jogo. A pergunta é: qual aventura matemática o próximo projeto poderia destramar?